Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Eu fui incumbido, de trazer essa palavra essa noite para os irmãos. Então, que o Senhor possa me usar nesse momento, que eu possa estar trazendo uma palavra que seja de proveito para a vida de cada um, mas primeiramente que a vontade de Deus seja feita, Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 3. Vamos ler o capítulo inteiro. Então, eu leio e os irmãos acompanham. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão, a sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comestes da árvore que te dei ordem que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás, mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias de tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, e a sua semente te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da mulher, e comerdes da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de pele, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus pôs o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra.
de quem fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Então, meus amigos, nessa passagem, meus irmãos, nós podemos ver o preço da desobediência. O preço que Adão e Eva pagaram por desobedecer além uma ordem do Senhor. O homem, ele é uma criatura de Deus e ele os criou à sua imagem e semelhança. O homem foi feito perfeito, como perfeito é o nosso Deus. Nós fomos feitos para sermos felizes e vivermos em adoração ao nosso Deus. Então, o que nós podemos ver nos versículos anteriores, que Deus, ele descia todo final de tarde e vinha visitar e saber como Adão estava, como tinha sido o seu dia. Mesmo que ele soubesse, porque ele é onisciente, como tinha sido o dia de Adão, como ele soubesse como Adão estava, ele fazia questão de estar ali naquele momento, caminhando com Adão e conversando com ele. Então, Deus tinha prazer de estar na presença de Adão, da presença da sua criação, pois ele o amava. Porém, Adão pecou contra Deus, e tendo pecado, criou uma separação, porque Deus, sendo santo e perfeito, como ele é, não se mistura com o pecado. Então, a partir do momento que Adão desobedeceu a Deus, ele criou uma parede entre ele e Deus, porque Deus não poderia se misturar mais com Adão, porque ele não era mais perfeito como Deus o havia criado, pois ele havia pecado. Tendo o homem desobedecido a Deus, criou uma imensa cortina de separação entre a criatura e o seu Criador. Em Isaías 59, 2, 3, nós vemos, ele fala a respeito disso, e diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, portanto, meus irmãos, são as nossas atitudes pecaminosas, os nossos pecados, que nos separam de Deus, que nos afastam da presença de Deus. É lógico que todos nós desejamos o melhor dessa terra. Nós queremos ter uma casa boa, um carro bom, uma vida boa, uma vida financeira estável, para termos tudo do bom e do melhor. Mas para que isso aconteça, nós também devemos fazer a nossa parte. Nós devemos fazer a nossa parte como cristãos, como santos, como separados. Que é fugir das coisas erradas do mundo e procurar fazer apenas aquilo que sabemos que é certo e justo. Porque nosso Deus se agrada disso. Desse modo, com certeza, Deus vai nos abençoar. Mas não devemos apenas ser obedientes, pensando no que Deus ele vai nos oferecer. Nós não podemos ter na nossa mente o intuito de, eu vou fazer a vontade de Deus para Deus me dar algo em troca. Nós não podemos pensar dessa forma. Nós devemos ser gratos a Deus, fazer a vontade de Deus e obedecê-lo por tudo aquilo, pelo amor que nós temos por Deus e pelo amor que nós temos à sua obra, e por tudo aquilo que Deus já fez por nós, mesmo nós não sendo merecedores. Adão foi o primeiro homem a ser criado por Deus. Em Gênesis 2, versículos 7 e 9, fala disso. Ele foi feito do pó da terra, e Deus lhe soprou nas narinas o sopro da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E o Senhor Deus plantou no jardim do Éden, na direção do Oriente, plantou o jardim do Éden na direção do Oriente, e pôs o homem que havia criado. Do solo fez do Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, Deus criou o homem Portanto, criou Deus o homem, e Deus lhe deu toda a condição de ter uma vida agradável. Então, o plano de Deus era que nós tivéssemos uma vida feliz, tranquila e agradável. Mostrou também, através da árvore do bem e do mal, que o bem e o mal existia a Adão.
E ele deveria optar tinha a opção, no livre-arbítrio, entre a obedecer a Deus ou não. Então, Adão, ele tinha a liberdade de escolha e estendeu a todos nós o direito de escolher o seu próprio caminho. Então, Deus, ele nos dá a liberdade de nós escolhermos se nós vamos ser obedientes a Ele, caminhar com Ele ou não. Entretanto, nós temos que ter conhecimento, consciência de que escolhas erradas têm as suas consequências. O mesmo se aplica nos dias de hoje. Deus tem nos dado todas as condições, todas as coisas que precisamos. E a ambição desmedida do homem e da mulher, que muitas vezes os leva a fazer a obra do diabo, os levam a matar, a roubar e a destruir. Então, nós muitas vezes nos deixamos ser influenciados pelas coisas do mundo, pelas coisas do inimigo. Então, assim, antes de nós tomarmos qualquer decisão em nossas vidas, nós devemos consultar sempre Deus em oração. E depois verificarmos com nós mesmos e com a nossa própria consciência, será que Deus está satisfeito das coisas que eu tenho feito? Pare um momento agora e pense bem nisso. Faça uma autoanálise da sua vida. Será que Deus está satisfeito com as coisas que eu tenho feito? Será que Deus se agrada das atitudes que eu tenho tomado no meu dia a dia? Será que Ele se agrada daquilo que eu tenho planejado fazer? Muitas vezes nós planejamos coisas para as nossas vidas que nós achamos serem corretas. Mas será que são? Será que essas coisas, esses desejos que nós temos, esses planos que nós estamos fazendo, está de acordo com a palavra de Deus? Está de acordo com a vontade de Deus para nossas vidas? Então, por que o homem desobedece a Deus? Deus tem tudo de bom para nos dar, nos diz como nós devemos fazer, da forma que nós devemos nos comportar, nos deu mandamentos, ensinamentos para nós cumprirmos. Então, por que nós desobedecemos a Deus? Por que o homem desobedece a Deus? Vamos fazer uma analogia aqui. Vamos supor que a nossa vida é uma balança. De um lado da balança, aquela balança de dois lados, está a obediência e fazer a vontade de Deus. Do outro lado está a desobediência e fazer a nossa vontade, desobedecer a Deus, pecar. Se o lado do pecado, da desobediência, tiver mais peso, mais importância, automaticamente nós estamos dizendo que agradar a Deus, obedecer a Deus, não cabe nas nossas vidas, não tem valor nas nossas vidas. De que desobedecer e pecar tem mais valor do que fazer a vontade de Deus. Então agora, vamos pensar um pouco. Como será que está a balança da nossa vida nesse momento? Está mais para obedecer a Deus e fazer a sua vontade? Ou desobedecê-lo e fazer a vontade da nossa carne? Em Deuteronômios 28, 1 e 3, está escrito justamente o que nós cantamos agora há pouco. Certo? Se atentamente ouvires a voz do Senhor, tendo o cuidado de obedecer os seus mandamentos, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Então, se nós simplesmente obedecermos a Deus, Ele fará grandes maravilhas em nossas vidas. Então, vejam o quanto a desobediência é prejudicial para nossas vidas. Adão tinha o convívio direto com Deus. Todos os dias Deus vinha caminhar com ele no jardim, conversar com ele, saber como tinha sido o seu dia. Na nossa vida é da mesma forma. Deus todo dia quer saber como nós estamos. Ele quer que nós conversemos com Ele. Quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Mas a partir do momento que nós começamos a pecar, começamos a desobedecer essa vontade, nós criamos uma barreira, assim como Adão fez. Criamos uma cortina entre nós e Deus. Então, Deus não vai poder mais ter comunhão conosco, porque nós não vamos estar impuros. Porque Deus, Ele é santo, Ele é perfeito. Então, se nós não caminharmos da mesma forma que Ele, nós não poderemos ter esse livre acesso que nós temos. Nós temos diversas formas de conversar com Deus, diversas formas de nos aproximar de Deus, através da oração, através de louvores.
o homem em si, na sua essência, ele é desobediente, ele é pecador. Mas sempre ele tem um hábito de se fazer de vítima. Ele gosta de jogar a culpa ou em Deus ou no outro. Não, eu fiz isso por causa de fulano, eu fiz isso porque ele me atacou, eu fiz isso porque ele me influenciou. Então, Adão e Eva é um exemplo claro disso. Quando Deus os questiona a Eva e a Adão, sobre o seu erro, sobre o porquê eles tinham feito aquilo, Adão coloca a culpa em Deus. Adão diz, foi a mulher que tu me deu. Se o Senhor não tivesse me dado uma mulher, eu não teria pecado. Eu estava aqui de boa, conversando com o Senhor no dia a dia, caminhando com o Senhor no jardim. Então ele meio que joga a responsabilidade para Deus. Ele tenta tirar aquela responsabilidade do pecado dele, da desobediência dele, e passar para outra pessoa. No caso, no momento, era Deus. Então, muitas vezes na nossa vida, nós temos esse hábito. Não, eu não tenho culpa de nada. Foi por causa do fulaninho aqui. No trabalho também acontece muito isso. Na nossa vida pessoal, no dia a dia, acontece muito disso. Da mesma forma, a mulher, a Eva, ela se justificou. Não, a serpente me enganou. Foi culpa da serpente, não foi minha. A serpente não obrigou a ela a comer do fruto. A serpente mostrou a ela o fruto, disse o que ela poderia ganhar com aquilo, e ela tomou a decisão de comer. Então, muitas vezes nas nossas vidas, na verdade, sempre nas nossas vidas, nós temos a opção de aceitar, de dizer sim ou de dizer não. Muitas vezes nós temos a opção de obedecer, mas optamos por desobedecer. Então, as opções estão ali na nossa frente. Se nós fizermos isso, nós vamos estar obedecendo a Deus, vamos estar fazendo a vontade de Deus. Mas só que isso aqui eu acho que é melhor. Eu vou só ali dar uma saidinha. É carnaval? Não, Senhor, eu vou passar 4 dias aí, depois eu volto para a igreja, o Senhor me perdoa e está tudo bem. Hoje pela manhã a gente falou na escola bíblica com os jovens justamente sobre isso. Sobre a questão de responder pelas escolhas erradas que nós tomamos na nossa vida. Por pagar o preço de decisões erradas que nós tomamos na vida. E eu lancei a pergunta para eles, será que é mais fácil a gente fazer a coisa certa, fazer a escolha correta de obedecer e ficar tudo bem? Ou fazer a escolha de desobedecer e depois ter que confessar o pecado, se arrepender e consertá-lo e sofrer o dano? O que será que é pior? O que será que é melhor? Fazer a coisa correta e ter a consciência limpa e ter um dia feliz, uma vida feliz, ou cometer um erro e ficar com aquilo na mente, remoendo, lhe deixando com peso na consciência, aquele sentimento de culpa, de angústia lhe corroendo no dia a dia, e depois ter que tentar consertar aquele erro, aquele dano, que muitas vezes a gente não consegue. O que será que é mais fácil? Então, pensem um pouco. Será que é mais fácil escolher pelo erro ou fazer a coisa da forma correta, como deve ser feito? Então, para o homem, às vezes, falta um pouco de humanidade para reconhecer o seu erro. Aceitar que ele é mau e que ele é desobediente. Muitas vezes, nós sofremos por causa da língua, por causa do orgulho, e por não admitir que o nosso Deus está certo quando Ele nos corrige. Quando nós desobedecemos nosso pai, nossa mãe, dizemos, não faça isso, você vai sofrer, porque você vai sofrer isso. Aí, pai, isso é besteira, não vai acontecer nada. Quando você sai um instantinho, aí acontece justamente o que o pai ou a mãe disse. E, geralmente isso acontece mais com as mães, né? A mãe parece que é inspirada por Deus para dizer as coisas corretas para os filhos. Não vá para tal canto porque pode acontecer isso. Mãe, não vai acontecer nada não. Aí quando você chega lá, acontece justamente como a mãe falou. Aí você diz, mãe, você tinha razão. E muitas vezes a mãe tem que corrigir, ou o pai tem que corrigir, para que você aprenda, para que você tenha uma vida correta. Então Deus, Ele faz dessa forma com a gente. Então quando nós desobedecemos, quando nós pecamos contra a vontade de Deus, nós só temos a perder.
nada do que o mundo pode nos oferecer, ele vai nos trazer benefícios. Então, assim, um exemplo também fácil de entender, quando nós obedecemos a lei dos homens, a lei da terra, nós pagamos um preço. Se você comete um crime, você vai ter que pagar por aquele erro que você cometeu. Se você desobedece uma lei, se você anda com a habilitação vencida, ou com o documento do carro vencido, você vai pagar um preço por aquilo, você vai ser multado. Então, sempre que nós desobedecemos a vontade de Deus, nós pagamos um preço. Então, não venhamos deixar que a vontade do nosso eu, a nossa vontade, que sempre fala, às vezes fala mais alto, venha nos afastar da vontade de Deus, venha nos afastar do que é bom. Assim como Adão e Eva perderam o privilégio de estar no jardim com Deus, que nós não venhamos perder nosso privilégio de estar em comunhão com o nosso Deus, de caminhar lado a lado com Ele a cada dia. Então, esse é o preço da desobediência. Então, nós devemos sempre analisar nossas vidas, saber se realmente vale a pena nós desobedecermos, se realmente vale a pena nós fazermos a vontade do nosso eu. Muitas vezes parece mais prazeroso, né? Você deixar de vir para a igreja, para ir à praia no domingo de manhã, deixar de vir para a igreja ou no culto na semana para ir ao shopping, para ir ao cinema, sair com os amigos. Então, isso traz alegria, uma alegria momentânea. Mas isso não vale a pena. Nada disso, isso é um prazer momentâneo. Então, nós devemos sempre pensar que Deus ele tem algo mais para a gente, algo além. Ele nos deu o dom da salvação, Ele nos deu a vida eterna. Então, que nós não venhamos a deixar isso de lado. Que na balança das nossas vidas, Deus venha estar sempre em primeiro lugar. Tenha sempre um peso maior. Quando nós formos tomar uma decisão, nós venhamos a pensar. Se eu escolher desobedecer, então, automaticamente eu estou dizendo de que Deus não tem importância na minha vida. De que a vontade de Deus não tem importância na minha vida. Então, se sempre antes de tomarmos uma decisão, que nós sabemos que pode ser prejudicial para a nossa vida, pode ser prejudicial para a nossa vida espiritual, nós venhamos estar fazendo essa ponderação. Se eu escolher desobedecer, eu vou estar dizendo que Deus é irrelevante na minha vida. Deus não tem aquela importância na minha vida, não tem valor. Então, será que isso é bom para a nossa vida? Quando nós colocamos Deus em segundo plano, colocamos a vontade de Deus em segundo plano. Então, meus irmãos, que nós possamos a cada dia estar nos dedicando mais a Deus. E sempre lembrando que a desobediência, o pecado da desobediência, cobra um preço alto em nossas vidas. Então, nós vemos claramente exemplos dos nossos antepassados, no Velho Testamento, fala muito disso. Quando o povo desobedecia a Deus, ou era vencido numa guerra, ou era feito escravo, ou passava 40 anos caminhando no deserto, muitos não chegavam à terra prometida. Mas quando começavam a fazer a vontade de Deus, a obedecê-lo, as bênçãos vinham. Seus lares eram restaurados, eram repatriados para a sua terra, o templo era reconstruído. Os jovens, estou citando muito jovens por ser o professor dos jovens, então na escola dos jovens a gente está vendo a reconstrução de Israel, a reconstrução do povo judeu, da cidade, do seu templo. Então, eles pagaram preço por serem desobedientes, por desobedecerem a Deus. Mas a partir do momento que eles se voltaram novamente à vontade de Deus, Deus começou a abençoá-los, a devolver tudo aquilo que eles tinham perdido. Então, não vamos deixar que a desobediência faça com que nós percamos tudo aquilo que Deus já nos deu, para que depois a gente venha se arrepender para recuperar tudo novamente. Isso não é bom. Então, vamos se manter firmes na obediência a Deus, para que Ele venha, que Ele nos faça prosperar mais ainda, e que aquilo que Ele já nos deu venha a ser multiplicado. Amém? Uma palavra curta, mas espero que os irmãos tenham absorvido a mensagem que eu quis passar, certo? E que nós possamos estar sempre obedecendo ao nosso Deus, pois nós só temos a ganhar com isso. Amém?